Olá, alunos de terceiro anos, professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês, né? E a gente vem com nessa videoaula com a proposta de redação, tá certo? A gente vai trabalhar essa estrutura, vamos propor a primeira escrita de vocês para que a gente possa avaliar, né, o nível de elementos textuais que vocês estão chegando ao terceiro ano. E em cima desse nível, dessa abordagem no qual vocês irão escrever, né, me dada evolutiva, eu vou avaliar quais são as maiores dificuldades de vocês para assim elencarmos as nossas futuras aulas, tá certo? Levando em consideração que vocês são alunos, né, prestes, né, a fazer o Enem, a data do Enem para vocês é uma realidade, tá certo? E a gente vai, ao longo do ano, trabalhando essas especificidades, nessas competências e habilidades, para que vocês cheguem lá e com certeza venham me usando, tá certo? É possível, escrever é técnica, né? É obedecer a estrutura, e esse trabalho vai ser feito com vocês, eu acredito que vocês irão conseguir fazer de forma. Então, o tema para a nossa primeira redação eu trago para vocês é desafios e perspectivas da educação à distância em tempo de isolamento social. Sempre é muito interessante, né, queridos alunos, falarmos de algo que a gente tenha propriedade, que a gente tenha conhecimento. E esses desafios e perspectivas da educação à distância em tempo de isolamento social é algo vivido por vocês. Então, com certeza, vocês serão argumentos, contra-argumentos, justificativa, intervenção social, né, terão abordado muitos contextos para vocês agregarem ao texto de vocês, né? Atualmente, né, com o necessário isolamento social ocasionado pela pandemia do coronavírus, uma das alternativas para as aulas continuarem foi a modalidade de ensino à distância. Ante a isso, muitas dificuldades surgem, né, desde os problemas como os professores enfrentam para usar os recursos tecnológicos e também a desigualdade que muitos alunos enfrentam por não terem acesso à internet. Visto isso, entendendo esta dificuldade, a gente traz como tema para vocês este: desafios e perspectivas da educação à distância em tempo de isolamento social. Para realizar a proposta, você deverá construir um texto dissertativo argumentativo, respondendo ao questionamento da proposta, demonstrar domínio da norma culta da língua, mobilizar diversas áreas do conhecimento, ou seja, seu conhecimento de mundo, para desenvolver o tema, respeitando sempre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Além disso, caros alunos, você deve levar em consideração os textos apresentados na coletânea, né? Que no caso aqui, a gente vai fazer essa abordagem nos slides, tá certo? Com argumentos. Aí vem as dicas. As redações elas serão corrigidas de acordo com o critério do Enem, né, seguindo seu modo de análise e a pontuação, assim como suas regras. Primeira coisa, né? O que poderia ocasionar você zerar essa atividade? Se você fugir totalmente ao tema, não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa, ter com o texto com até 7 linhas, não vai ser nem considerado para correção, os impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação ou parte do texto deliberadamente do tema proposto. E redação em branco e cópias, né, do texto motivadores ou cópias do texto da internet. Ano passado, gente, a gente teve muito esse problema, né? Como as produções elas são feitas em casa, com vocês tendo total e pleno domínio sobre a situação, muitos de vocês recorrem à internet, como se a gente não fosse corrigir, como se a gente não fosse dar a devolutiva desses textos para vocês. Então, assim, muitas redações foram anuladas, muitos alunos ficaram de recuperação, porque eles acreditavam piamente que a gente não ia fazer essa correção, que a gente só ia dar a atividade realizada e o ponto. E não é assim que funciona, pessoal. Nós temos um compromisso, né, com vocês, um compromisso pedagógico, educacional. É nossa responsabilidade que vocês cheguem no Enem escrevendo com competência e coerência, né, os temas abordados, que vocês possam desenvolver essas propostas de maneira satisfatória à nota e ao exame prestado. Então, a gente não vai passar atividade só para preencher o tempo de vocês, não. A gente vai passar essa produção para que a gente possa avaliar o nível de proficiência de vocês na escrita também, tá certo? Então, nada de querer me enganar, né, de querer achar que a gente não vai corrigir esse texto, tá bom? É de como estruturar uma redação que você não deve fazer na introdução, terceiros. O principal cuidado que você deve ter ao escrever a introdução do seu texto é não misturar os assuntos, tá certo? A pluralidade de ideias deixa o texto poluído e o leitor confuso. E ainda não mencione nenhum fato na introdução que não será explorado ao longo do texto. Foque sempre, né, se atente sempre na sua tese principal.
É recomendável evitar períodos longos no primeiro parágrafo. O espaço para produzir orações mais longas é o desenvolvimento. E mesmo assim, esse recurso deve ser usado com bastante cuidado para o seu desenvolvimento não ficar grande demais, você pode dividi-lo. O primeiro elemento do parágrafo, pessoal, deve ser uma afirmação do seu objetivo, né? Você sabe, vai dizer a que veio. Essa frase vai dizer o que você vai abordar naquele parágrafo. Por exemplo, os agrotóxicos têm como um dos seus prejuízos a relação com a saúde brasileira, né? A pandemia afeta decisivamente a educação no cenário atual, algo assim desse tipo, certo? É a explicação. Em seguida, você vai explicar a sua afirmação, por que isso afeta, né? Ou seja, vai explicar como os agrotóxicos interferem na saúde e como o isolamento social, como a pandemia afeta a questão da educação, a sua vivência enquanto aluno. Percebem como dá para fazer assim? Também é importante dar exemplos para enriquecer a sua argumentação. É nesse momento que você deve utilizar o seu repertório sociocultural, citando uma atualidade, um livro, um filme, uma fala de alguém, um estudo, uma música, enfim. Por fim, é importante concluir o parágrafo e mostrar como a explicação e os exemplos fizeram você encontrar o seu objetivo, tá certo? No nosso exemplo, a conclusão deveria mostrar como a explicação e os exemplos mostraram que agrotóxicos, né, fazem mal à saúde. Certo? E aí a gente traz para vocês, né, a proposta de uma folha de redação com os espaços. Cuidado para você deixar as margens iniciais, tanto da direita como da esquerda, né? Não pular a linha, né? Tem um tema aí, ó, tá certo? Você vai, né, falei, esses espaços, tá certo? Organizando os parágrafos, caprichando na letra, vai fazer o rascunho primeiro, vai escrever a versão final usando caneta preta, tá certo? E vai mandar bonitinho para mim, para que a gente possa fazer a correção e dar essa devolutiva para vocês, tá certo? Eu gostaria que vocês fizessem com calma, né? Assim, nenhum problema de querer se livrar logo do texto, né? Ah, vou fazer logo, vou me livrar do texto, fazer de qualquer jeito. Não, né? Façam com calma, pesquisem, né? Analisem, leiam sobre o assunto. E mais do que isso, vocês vivem na prática as dificuldades do isolamento social da educação em tempo de pandemia, tá bom? Um abraço carinhoso e a gente se encontra lá no Meet, se Deus quiser.